Capítulo 3, O Vale das Respostas O sol começava a descer lentamente no horizonte, mas seu calor ainda era implacável. Samuel caminhava atrás de Elias, sentindo seus pés afundarem na areia. Apesar de estar exausto, algo dentro dele o mantinha em movimento. Havia algo na presença daquele ancião que o intrigava e, de alguma forma, lhe dava forças. O silêncio entre eles era quebrado apenas pelo som da areia sob seus pés. Finalmente, Samuel decidiu falar, sua voz soando cansada, mas curiosa. Elias, você disse que o deserto transforma. Mas eu não entendo, como um lugar tão vazio pode me mudar? O ancião virou levemente a cabeça, sorrindo, mas sem parar de caminhar. O deserto não te muda, Samuel. Ele te revela. Na solidão e no silêncio, você aprende a ouvir o que realmente carrega dentro de si. Samuel franziu a testa, sentindo que essa resposta não era suficiente. E o que dizer daqueles que não querem ouvir o que carregam dentro? O que acontece se o que encontram os assusta? Elias parou e se virou para olhá-lo. Seus olhos, cheios de sabedoria, pareciam atravessar as barreiras da mente de Samuel. O medo não é o inimigo, Samuel. É um sinal. Quando você sente medo, significa que está à beira de algo importante, algo que pode mudar você. A pergunta é: você vai fugir ou enfrentar o que Deus está tentando lhe mostrar? Samuel abaixou a cabeça, sentindo um peso no coração. Não respondeu de imediato. Em vez disso, voltou a caminhar em silêncio, deixando que as palavras de Elias se acomodassem em sua mente. Conforme avançavam, a paisagem começava a mudar. As dunas intermináveis transformavam-se em colinas suaves, e pequenas manchas de vegetação surgiam no solo seco. Samuel parou por um momento, surpreso com a mudança. Elias, o que está acontecendo aqui? Isso não parece o mesmo deserto. O ancião assentiu, observando as colinas ao redor. Estamos entrando no vale. Mas lembre-se, Samuel, o vale não é apenas um lugar físico. É um reflexo do que está acontecendo dentro de você. À medida que você confia mais, começa a ver sinais de vida onde antes só havia vazio. Samuel olhou para ele, tentando entender. Quer dizer que isso é uma espécie de prova? Tudo no caminho de Deus é uma prova, respondeu Elias. Não para castigá-lo, mas para prepará-lo. O vale é uma promessa, mas você não pode compreender seu verdadeiro valor se não tiver experimentado primeiro a aridez do deserto. O som da água chegou aos ouvidos de Samuel, interrompendo seus pensamentos. Era um murmúrio suave, mas constante. Ele olhou para Elias, que sorriu e apontou para a frente. Ali está o que você precisa ver. Samuel apressou o passo, seus pés já não pareciam tão pesados. Quando chegou ao topo de uma colina, seus olhos se abriram completamente. À sua frente estendia-se um vale verdejante, cheio de árvores altas, flores de cores vibrantes e riachos cristalinos que serpenteavam entre as colinas. Isso não pode ser real, sussurrou Samuel, incapaz de desviar o olhar da paisagem. Elias chegou ao lado dele e o observou calmamente. É real, Samuel. Mas você não está aqui apenas para admirar. Há algo que você precisa aprender neste lugar. Samuel desceu em direção ao vale, sentindo seu coração se encher de alívio ao ouvir o canto dos pássaros e o som da água correndo. Ele se ajoelhou ao lado de um riacho e bebeu a água fresca. Era como se cada gota restaurasse algo dentro dele que ele nem sabia que estava quebrado. Elias, disse ele após um momento, este lugar é como um oásis. Mas eu não entendo por que está aqui. O que tudo isso significa? O ancião sentou-se sob a sombra de uma árvore próxima e o convidou a fazer o mesmo. Este vale é um símbolo, Samuel. Representa as promessas de Deus, aquelas que estão disponíveis para aqueles que confiam nele. Mas essas promessas não se revelam sem um processo. O deserto, com todo o seu vazio e dificuldade, estava moldando seu coração para que você pudesse entender o valor deste lugar. Samuel recostou-se contra a árvore, fechando os olhos por um momento. Mas, e se eu não estiver pronto? E se eu não for forte o suficiente para o que está por vir?
Elias sorriu e pegou uma pedra do chão, girando-a na mão. A força não vem do que você é agora, mas do que decide ser. Cada passo que você deu no deserto, cada momento de cansaço e dúvida, estava preparando você. Agora você está aqui porque está pronto, mesmo que não sinta isso. Depois de um tempo, Elias levantou-se e apontou para o coração do vale. Você vê aquilo à distância? Samuel seguiu a direção de sua mão e viu o que parecia ser uma pequena estrutura, como um altar ou uma cabana. O que é aquilo? O próximo passo, respondeu Elias. Mas, para chegar lá, você precisa fazer algo importante. O que seria? Perguntou Samuel, sentindo uma mistura de curiosidade e nervosismo. O ancião olhou fixamente para ele. Você precisa decidir o que deixar para trás. Todos carregamos coisas que nos pesam, medo, culpa, dor. Você não pode atravessar para o outro lado do vale carregando uma bagagem que não precisa. Deus está pronto para mostrar o que há naquele altar, mas primeiro você precisa soltar o que o prende. Samuel ficou em silêncio. Olhou para suas mãos, sentindo o peso invisível de seus erros e fracassos passados. E se eu não conseguir? E se eu não souber como deixar para trás o que me pesa? Elias colocou uma mão em seu ombro. Você não precisa fazer isso sozinho. Deus não exige que você seja perfeito, apenas que esteja disposto. Ele fará o resto. O silêncio caiu entre eles enquanto Samuel processava as palavras de Elias. Finalmente, ele se levantou e olhou para o altar à distância. Eu não sei como será, mas estou disposto a tentar. Elias sorriu. Isso é tudo que você precisa, Samuel. Fé suficiente para dar o próximo passo. Juntos, começaram a caminhar em direção ao altar, enquanto o sol se escondia atrás das colinas, tingindo o céu com tons dourados e púrpura. O caminho ainda era incerto, mas Samuel sentia que algo dentro dele estava mudando. Este vale não era o fim de sua jornada, mas o começo de algo muito maior. Asterisco, asterisco, mensagem final, asterisco, asterisco. O que Samuel encontrará no altar do vale? O que o espera mais adiante? Não perca o próximo capítulo de Asterisco Deserto como caminho para Deus asterisco. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe essa emocionante história cheia de fé, transformação e esperança.